Esse é mais um episódio de falando sobre coisas, dessa vez para falar sobre uma das minhas coisas mais favoritas de todas, que são as animações da Era de Ouro. As animações da Era de Ouro começaram em 1928 com o Mickey, né? E terminou lá no final dos anos 50. Elas acabaram por causa dos desenhos de televisão. Para quem não sabe, os desenhos da Era de Ouro, eles eram feitos para cinema, porque a televisão ainda não tinha sido inventada. Mas depois que. Então as pessoas tinham que pagar ingresso para poder ver os desenhos, né? Mas depois que a televisão foi inventada, começou a aparecer uns desenhos mais baratos, aí os desenhos de cinema da Era de Ouro da animação começaram a morrer por causa disso. Eu acho que, inclusive, o que morreu foram os desenhos da Disney, o Tom e Jerry, que eram desenhos bem fortes, mas o Looney Tunes permaneceu um pouco porque... Não, ele permaneceu um pouco, mas com uma qualidade bem ruim. Eu vou falar sobre alguns deles, né, os meus favoritos, porque muitos vão ficar de fora, porque existem muitos desenhos nessas décadas aí que eu mencionei. Existem tantos, mano, que é difícil falar de todos, mas muitos vão ficar de fora. Não significa que eles sejam ruins, eu acho que eu nunca vi. Eu nunca vi um único desenho ruim da Era de Ouro sequer. Todos eles são realmente muito bons, de todos que eu vi. Mas antes disso, antes do Mickey, no começo dos anos 1920, os desenhos eram mudos. E assistir, pra quem cresceu assistindo Looney Tunes e Tom e Jerry, vê que o som é uma coisa que faz muita falta pra graça do desenho. Até por isso, hoje em dia, assim, eu tenho muita dificuldade de assistir esses desenhos mudos, né? Que são o Gato Félix, o Oswaldo o Coelho Sortudo. Mas um que eu gostei foi o Alice Comedies. Esse é o melhor, na minha opinião. Porque o que acontece? Esses filmes, eles não têm som, né? É muita piada visual e elas não são tão boas, né? E os desenhos simplesmente acabam do nada porque eles tinham que economizar filme, né? O rolo de filme. Então eu acho o Oswaldo Coelho Sortudo da época do Walt Disney, né? Essa época muda, eu acho ele bem ruim. Tanto que o Walt Disney fala nas entrevistas que ele nem gostava desse desenho, ou do personagem também. O Gato Félix, eu acho ele pouca coisa melhor. O Gato Félix em preto e branco mudo, não tô falando do Gato Félix da maleta que todo mundo conhece. O Gato Félix é pouca coisa melhor, mas ele ainda não é bom. Mas o Alice Comedies, ele é realmente bom. Mas agora, já para as animações da Era de Ouro, e o que eu acho delas, o que eu acho dos personagens. Começando com o Mickey, né, que foi o primeiro, de 1928. Foi o primeiro desenho com som. Ou seja, foi o que deu a graça dos desenhos, né? Mas o Mickey começou muito bem, na minha opinião. Esse começo da era dele de 1928 até acho que 33, quando ainda era em preto e branco e nem tinha o Pato Donald e o Pateta ainda. No máximo o Pateta só era um personagem de fundo. Nossa, mas esses desenhos antigos do Mickey, eles são legal e criativos até hoje. Eles eram mais cômicos, assim, mais violentos, assim, violência de desenho, né? Tipo como Chocosadia Sem Sangue. As coisas do tipo. Tanto que o Mickey usava armas como cowboy, esse tipo de coisa, né? Coisa que... Ou fumando e bebendo também. Coisa que não é permitido mais mostrar em desenho hoje, né? Mas se for ver, o Mickey, ele é o melhor da época dele. Tanto que apareceu 1000 clones. E realmente são muitos que eu acho que nem dá pra mencionar todos aqui. Mas um deles é o Bosco do Looney Tunes. O primeiro personagem do Looney Tunes. Criado pelo Herman Eisen. Mais tarde eu chego nisso, quando eu falar de Looney Tunes. Anos mais tarde, com o Mickey já em cores, né, eles adicionaram o Pato Donald e o Pateta, que eu acho que os desenhos ficaram melhores do que antes, né. Tiraram um pouco daquelas piadas que eu mencionei de como encher coçadinha, né, mas em geral os desenhos ficaram melhores. Embora eles ficassem menos violentos. Tanto que isso ficou meio que um padrão, meio que até hoje pro Mickey, né. Exceto nos quadrinhos que os personagens são separados. Tipo, parece que o Pato Donald nem existe no mesmo universo que o Mickey. Só que aí na mesma época que veio o Mickey, veio o spin-off, né, que é o Cine Symphonies. Que são os desenhos mais musicais e são one-shots. No começo,
Eu não gostava muito deles porque eu achava eles infantilizados demais. Mas depois que eu reassisti, né? Eu assisti desde o primeiro até o último feito. Essa série não é muito longa. Eu gostei pra caramba. Ela é realmente muito boa. É uma coisa que é feita mais pela visão só do Walt Disney, né? Porque o Mickey ainda tinha o Ub Works e a Lillian Disney trabalhando com ele, né? Já o Cine Symphonies é mais o Walt Disney sozinho e dá pra ver assim melhor os traços dele. E o Mickey tem mais os traços do Ub Works. E que também depois de uma época, pelo que eles falam no documentário do Mickey, a, o Mickey ele virou um ícone, né? Aí ele já não podia dar um mau exemplo, aí o personagem foi ficando cada vez mais sem graça e sendo deixado de lado. Tanto que o Pato Donald foi colocado no desenho pra ter a parte da raiva do Mickey que o Mickey não podia ter. E o Pateta foi a parte mais burra que o Mickey também não podia ter. Aí só que depois do Fantasia o Mickey foi sendo deixado ainda mais de lado e o Mickey mal aparece nos desenhos, tanto que o Pluto aparece mais do que ele. Mas aí o Cine Symphonies é essa mais a visão só do Walt Disney, né? Sem toda essa pressão do Mickey, por exemplo. Mas com o Cine Symphonies surgiu o Pato Donald e com o tempo surgiu a série solo do Pato Donald. E esse acho que é o meu segundo desenho favorito dessa lista aqui. Cara, os desenhos clássicos do Pato Donald são muito bons, mano. Antes de vir o Tico e Teco e um monte de personagens secundários que só servem pra ferrar com a vida do Pato Donald. Antes, nos desenhos mais antigos do Pato Donald, era ele sozinho, né? Enfrentando, sei lá, os problemas da vida. Tanto que o foco do desenho do Pato Donald, principalmente os mais antigos, é o humor dele, né? Ele é um. Ele é um personagem gentil até, meio brincalhão, né? De fazer pegadinhas. Só que aí tudo acontece pra deixar ele nervoso e quando ele fica nervoso ele destrói objetos e bate em qualquer pessoa. Isso já não tem nos desenhos mais novos do Pato Donald que adicionaram esse monte de personagens secundários e ficou uma bosta o desenho. Nos Pato Donald mais recentes até tem os desenhos solo dele, né? Sem esses personagens secundários, mas é bem raro de acontecer. Aí vem a série solo do Pateta. Essa é bem mais curta, tanto que eu acho que deve ter uns 13 episódios barra curta. É bem pouco mesmo. O Pateta ele já é um negócio mais X-Pirito ou os Três Patetas mesmo. Eu acho que tá mais pra X-Pirito, antes do X-Pirito existir. Só que aí vem aqueles desenhos dele que é ensinando a fazer alguma coisa. Eu acho que esse é os melhores de todos, né? Tanto que eu adoro aquele narrador dele e eu imito aquele narrador até hoje, que é o mesmo narrador do JoJo's Bizarre Adventure, numa versão dobrada. Mas depois o Pateta ele começa assim com uma família, né? Aí a esposa e o filho dele, e aí isso foi o que originou a turma do Pateta também. Mas uma coisa legal desses personagens antigos da Disney é que eles podem ser colocados em qualquer lugar, qualquer mundo, qualquer universo que eles vão funcionar. Um exemplo disso é o Kingdom Hearts, né? Afinal, o que tem a ver com coisas da Square Enix? Mas mesmo assim funcionou. E isso eu acho os personagens da Disney bem superior aos Looney Tunes. Que não sejam o Gaguinho e o Patolino, que é os únicos que fazem isso, né? Mais tarde eu falo sobre isso. Mas em 1929 surgiu o Bosco, o Garoto de Tinta. Eu acho que essa é uma tradução mais do personagem. Que é o piloto do Looney Tunes que em 1930 virou o Looney Tunes. Looney Tune, eu acho que chamava. Mas o Bosco, criado pelo Hermey Eisen, dizem que ele foi um personagem criado antes do Mickey, mas ele saiu depois, mas eu acho ele muito parecido com o Mickey, é quase que uma cópia descarada, é uma versão humana de tinta do Mickey. É realmente muito parecido, até por isso eu não acho ele tão legal. Sei lá, eu vejo o Bosco como uma versão Looney Tunes de fazer o Mickey. Como se fosse os desenhos do Mickey feito pelo Herman Eisen. Mas depois que eles saíram do
o estúdio da Warner, foram pra MGM, eles levaram um personagem junto. Aí a Warner ficou sem um personagem e inventou o Bud. O Bud, ele é um personagem humano, né? Que eu não sei porque todos os fãs de Looney Tunes falam que ele é um personagem sem graça. Eu discordo. Tanto que até o Animaniacs, desenho horrível, mete o pau nesse personagem. O Bud, ele só é diferente de tudo que o Looney Tunes já tem, né? O que é o Looney Tunes? É piada pastelão e musical. O Bud já é interessante porque ele era uma coisa diferente. Ele era um desenho mais focado em aventura e ação. É por isso que eu acho o Bud tão interessante. Só que eu acho que o personagem não caiu no gosto do público. E sei lá, acho que o público não entendeu a ideia do personagem. Aí veio o Beans, que eu acho que na versão brasileira ficou Feijãozinho, que ele só é uma versão gato do Bosco. Esse personagem realmente durou bem pouco. Tanto que o Gaguinho, acho que era o personagem secundário dele. Mas aí depois o Gaguinho virou o personagem principal e eu acho que essa é a melhor era do Looney Tunes, na minha opinião. Que é o Gaguinho em preto e branco ainda. É a era mais criativa e engraçada que o Looney Tunes já tem, porque é totalmente imprevisível. Daí chegou o Patolino, que é pra ser o sidekick do Gaguinho, e eu acho que ficou melhor do que nunca, e essa realmente deve ser a melhor era do Looney Tunes. Tanto que aquilo que eu falei dos personagens da Disney, que eles podem ser colocados em qualquer universo, o Patolino e o Gaguinho são os únicos que entram nessa categoria. Pra mim eles são os personagens tão bons no nível da Disney, né? Tanto que eles podem ser colocados em qualquer universo, tipo Duck Dodgers, ou Robin Hood, qualquer coisa assim que eles funcionem em qualquer lugar que eles estiverem. Mas antes de falar o que veio depois, eu tenho que falar do Merry Melodies. Merry Melodies é o spin-off do Looney Tunes. Na minha opinião, é a melhor série dessa lista aqui, é a minha favorita. E não deixa de ser a mais confusa também, né? Porque o Merry Melodies era pra ser como se fosse o Silly Symphonies do Looney Tunes. Era pra ser mais musical, né? E histórias one shot. One shot, tipo, o que eu falo toda hora é que é uma história que, enquanto, por exemplo, no Looney Tunes que tem uma série do Gaguinho, ou na Disney que tem uma série do Mickey, aí o one shot é uma história só, ela é contada e terminada no mesmo episódio, por exemplo. Aí, além de ser one shot, que torna as coisas mais interessantes, porque cada vez aparecem uns personagens novos, um mais carismáticos e fofos do que os outros. Eu acho que ele era mais musical em comparação ao Looney Tunes, que o Looney Tunes já é musical. Aquele Tunes do Looney Tunes não é. Muitas pessoas acham que é Tunes de desenho, né? Mas não, é Tunes de música. Tanto que o Tunes de desenho é com dois escrito com dois O, né? Mas a diferença entre o Looney Tunes e o Merry Melodies é que o Merry Melodies é assim, mais musical, né? E o Looney Tunes ele é mais sonoro, mais musical sonoro, tipo o Coyote ou o Frajola andando nas pontas do pé e começa a fazer barulhos de piano, ou eles correm e faz barulho de piano mais rápido, umas coisas assim. E é aí que tá a graça, realmente a graça nesses desenhos clássicos, né? Tanto o que geralmente torna, eu acho que torna um desenho mais engraçado é tipo o efeito sonoro. Por exemplo, eu vou citar um desenho novo, que é aquele Mickey do Paul Rudd. Que por exemplo, o Pato Donald está bravo sentado num banco da praça e ele dá um tapão numa borboleta. Sem som isso não seria engraçado, né? Mas quando ele dá um tapão, faz um barulho de tapa na cara, aí fica engraçado. No Looney Tunes é bem isso aí. Mas depois que surgiu o Pernalonga no Merry Melodies, aí ficou bem confuso e não dá pra saber qual desenho é qual. Porque às vezes o Looney Tunes é musical e o Merry Melodies não é, cara, ficou muito confuso mesmo. Aí você nem sabe o que é um Looney Tunes e o que é um Merry Melodies se você não lê o título, né? É igual hoje em dia que se você vê um filme da Disney ou da Pixar, você vê que é a mesma coisa, você só vai saber qual é o estúdio se você ler o pôster do filme ou o trailer. Ver o trailer. Mas o que veio depois, tanto pro Looney Tunes quanto o Merry Melodies, eu realmente não sou muito fã, não. Eu concordo que os personagens são bons, né? Mas eu não sei, eu ainda prefiro essa era do Looney Tunes que era só o Gaguinho e o Patolino. Porque as coisas ficaram muito padrão e, sei lá, um tanto enjoativas que tá sendo usado até hoje, né? Tipo, muito previsível também, né?
O Frajola vai sempre atrás do Piu Piu. O Coyote vai sempre atrás do Papaléguas, embora eu adoro o Coyote, né? E esse tipo de coisa. Aí vem o Pica-Pau e os desenhos do Walter Lantz em geral. Cara, eu fico triste em ver que o Pica-Pau é considerado merda lá fora. Mano. Como assim? O desenho é genial, mano. É muito engraçado. Tanto o Pica-Pau quanto os desenhos aleatórios do Walter Lantz são bem desvalorizados. Só que eu acho os desenhos do Walter Lantz assim, bem engraçado pra pastelão. Eu achei mais engraçado até que o Looney Tunes. Quando o Looney Tunes é pastelão, sem a parte sonora, né? Eu acho ele bem sem graça, principalmente o Pernalonga. Tanto que só acho o Pernalonga engraçado quando o desenho é musical mesmo. Mas aí, nisso, eu acho o Pica-Pau um personagem bem melhor, né? E todo mundo lá fora acha que o Pernalonga é melhor quando não é. O Patolino é melhor que o Pernalonga. Só que, sei lá, ninguém quer admitir isso, né? Tanto que até no Looney Tunes Show, o Patolino é um personagem mil vezes mais interessante que o Pernalonga e participa mais das histórias que ele, tem mais destaque que o Pernalonga. Só que o Walter Lantz, eu acho que ele é engraçado porque ele faz umas piadas totalmente nada a ver. Tipo, sei lá, um passarinho bebê que grita com voz de adulto, por exemplo. Ele faz umas coisas aleatórias assim. Eu acho isso hilário. Tanto que eu não gosto do Oswaldo Coelho Sortudo da versão do Walt Disney. Mas a versão do Walter Lantz é realmente muito boa. Ele realmente deu assim, mais vida e personalidade ao personagem. Mas na minha opinião, a especialidade do Walter Lantz é criar personagens pássaros engraçados e carismáticos. Mas, todo mundo já conhece o Pica-Pau, então não tem necessidade de falar sobre ele. Nossa, mas cara, o Walter Lantz, ele tem tanto desenho antes do Pica-Pau e antes do Oswaldo, ou entre o Oswaldo também, que é até difícil saber sobre todos, né? Mas ele também tem um clone de Symphonies que eu não lembro o nome, deixa eu ver se eu lembro o nome, acho que é alguma coisa tipo Swing Symphony. Mas aí vem o Tom e Jerry e os desenhos da MGM. Mas cara, Tom e Jerry é original, ele meio que junta esse pastelão aí e violência que eu falei do Pica-Pau com com as piadas tipo sonora e musicais do Looney Tunes. Tipo, eu acho que o Tanjiro é tão genial que as piadas dele tá tanto no visual e na pancadaria quanto no som também que faz. Uma das coisas só é falar do grito do Tom, né? Que quem não escuta aquele grito não dá risada. Mas a parte sonora assim, do Tom e Jerry e da música é uma coisa bem marcante pra mim. Tanto que o meu episódio favorito do Tom e Jerry é aquele que o Jerry vai pra Manhattan e nem tem um tom no negócio. É um episódio totalmente diferente. Aí o Jair vai pra Manhattan e, tipo, durante o episódio todo fica tocando a mesma música, né? Mas a música vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Tipo, ele começa visitando a cidade, a música tá alegre, mas aí quando os carros começam a perseguir ele, a música acelera. Aí quando ele tá quase caindo do prédio lá, a música começa a ficar mal dramática. Cara, é genial isso. Mas outros desenhos da MGM, eu acho que eu não conheço outros tantos assim. Tem o Flip the Frog, que veio antes disso tudo, né? Até antes do Hermie Eisen, eu acho que entrar na MGM, talvez. Não, na verdade não. Mas tem esse Happy Harmony, que é o clone do Cine Symphonies, que é tão bonito e excelente quanto, né? Só que aí vem os desenhos do Tex Avery. Isso significa que ou vai ser um grande acerto ou uma grande bosta. No Merry Melodies, o Tex Avery fazia os melhores de todos, os melhores desenhos. Todos que são os favoritos, na minha opinião. Só que quando ele foi pra MGM, ou era um grande acerto ou um grande erro. Ele fez uns desenhos realmente engraçados e considerados totalmente politicamente incorreto hoje, né? Tipo piadas sobre matar sogra, por exemplo. Mas aquele gato preto azarado, por exemplo, aquele desenho é engraçado pra caramba, né? Mas aí vem umas coisas tipo o Esquilo Maluco ou outros crones de Pernalonga que... O Esquilo Maluco, por exemplo, é só um estereótipo de Pernalonga e
É um desenho só pra meter o pau na Disney. Só pra falar, ai, a Disney é fofinha e a gente é violento. Cara, é muita babaquice, muito idiota, mano. Esse tipo de desenho do Tex Avery, eu não vejo graça nenhuma. Tanto que quando o Tex Avery trabalhou no Pernalonga, eu acho que era exatamente isso aí. Tipo, era um pastelão totalmente sem graça. Tipo, era piada o tempo todo e não tinha a característica do Looney Tunes, que é a parte musical e sonora, por exemplo. Então aí tem muito desenho do Tex Avery na MGM que é assim. Mas tem outros que são hilários. Então ou o desenho vai ser uma obra-prima ou uma grande bosta. Mas até hoje eles tentam replicar esse tipo de desenhos da Era de Ouro. Um deles é As Novas Aventuras do Gato Félix. Eu acho que esse é o melhorzinho, na minha opinião. Porque ele é um Gato Félix totalmente maluco, né? Mas ele é bem engraçado e criativo pra caramba. Só que muitas vezes eu acho que a qualidade do desenho vai caindo, a qualidade da história vai caindo durante o episódio. E aí também tem uma crise de identidade dele que ele não sabe se ele quer ser um desenho inspirado em desenhos dos anos 30 ou se ele quer ser um desenho dos anos 90. Aí quando ele tenta ser anos 90, aí acho que a qualidade cai um pouco também. Porém, o melhor episódio desse Gato Félix, as novas aventuras do Gato Félix, é que ele vai devolver uma fita na locadora depois que fechou, só que aí ele cai lá dentro, aí ele começa a cair dentro das fitas lá e cai dentro dos filmes. Aí ele entra naqueles filmes de surf ou Godzilla. É bem criativo e engraçado, acho que é o melhor episódio dessa série aí. Só que aí tem vários reboots do Tom e Jerry e é realmente... Sinceramente, são uma bosta. Mas saiu um monte de reboot de Tom e Jerry que são totalmente sem graça. Mas outro que entra nessa lista é o Cuphead. Cara, o Cuphead falhou e falhou feio. Não o jogo, né, mas a série. Eu não sei, parece que eles nem tentam, tipo, replicar um desenho clássico na série, né? Parece que é muito moderninho e é um moderninho ruim. Só que eles tentam meio que apelar pra parte visual, pelo menos. Eles imitam aqueles desenhos do... Não sei falar o nome daquele estúdio que fez a Betty Boop, é o Frasier, eu acho, alguma coisa assim. Que eles usavam meio que uns cenários parecendo de stop motion, quando ficavam em movimento, os personagens ficavam andando num cenário parecendo do extremo do D-Jack. Era mó estranho. O Cuphead faz esse tipo de coisa, né? Mas as piadas e a história... A ideia do desenho não é nada... Não é nada desses desenhos da Era de Ouro. Da animação é igual o jogo né? Mas, embora o Cuphead seja ruim, ele não chega a ser pior que o Looney Tunes Cartoon. Cara, esse daí é horrível, mano. Simplesmente pega o básico do Looney Tunes que eu falei lá, quando eles viraram um padrão, né? Aí pega e fica repetindo isso. Aí coloca aquele pastelão sem graça do Pernalonga do Tex Avery que eu falei. E repete isso 1000 vezes. Aí coloca mais violências e mais cenas grotescas, que não é nada engraçado. Coloca umas modernidades. Apela pra nostalgia, fazendo os personagens ser idênticos aos dos anos 40. Eles até parecem que colocam um filtro pra parecer desenho antigo. Cara, é nojento no Looney Tunes Cartoon. E pessoas elogiam essa bosta, mano. Mas um bom jeito, assim, de replicar um desenho da Era de Ouro, na minha opinião, foi o que eles fizeram com o Ren e Stimpy. Tudo bem que são feios, né? Mas aquela comédia pastelão dele daria um bom assim, desenho pra replicar um desenho da Era de Ouro. Outro é o Mundo Proibido, né? O Ralph Bakshi, feito pelo Ralph Bakshi. Aquilo eu acho que saberia replicar melhor, assim, um desenho da Era de Ouro. Por exemplo, seria 1000 vezes melhor se o Looney Tunes Cartoon eles dessem na mão do criador do Ren e Stimpy ou do Ralph Bakshi, né? Não sei se ele tá vivo ainda. Eu acho que acabou novamente. Obrigado por assistir até aqui e... That's all, folks!